A minha pergunta para você hoje é: quão focado você tem sido? Muito bem, seja bem-vindo ao nosso vídeo de número 33. Estamos quase chegando no fim dessa jornada e hoje eu gostaria de falar com você sobre a importância do foco. Talvez você me diga, mas isso aí é um papo lindo de autoajuda. Você pode ter razão, que tem autoajuda aqui. Mas Jesus nos ensina a respeito disso. Nós podemos ver nas Escrituras com exemplos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento que o foco é importante. No Antigo Testamento nós podemos ver o caso de Neemias. Não sei se você se lembra da história, mas caso não lembre, pode ir direto no livro que leva o nome dele, que a Bíblia nos diz que ele, depois de ter recebido notícias de que as portas e muros de Jerusalém haviam sido destruídos, queimados, e o povo dele estava desolado, ele pediu permissão para o seu patrão, e ele viajou para Jerusalém, fez uma análise, e ele, durante um período específico, ele focou exclusivamente na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós podemos dar outros exemplos, mas Jesus é o nosso maior exemplo. E a Bíblia diz em João 9,4 que as palavras de Jesus foram essas: eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou em outro momento ele disse para os seus discípulos: vocês, quando estiverem caminhando por aí, não vá pelo caminho dos gentios, mas vão exclusivamente e pregue as boas novas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou podemos nos lembrar de Mateus 9,35, que diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades entre o povo. Jesus era focado. E com isso eu gostaria de encorajar você, neste vídeo, a não perder o foco. Eu sei que muitas vezes nós queremos realizar muitas coisas. E realizar muitas coisas não é um problema. Realizar muitas coisas, buscar realizar muitas coisas não é um defeito. O grande desafio é quando nós desejamos realizar muitas coisas ao mesmo tempo. E na ideia, talvez, de sermos multifocados, nós corremos o risco de não realizarmos nem o mínimo daquilo que nós gostaríamos de fazer. Ou seja, eu sei que a vida propõe para a gente desafios distintos e muitas vezes nós queremos realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Porque talvez você pense: eu já estou com uma idade avançada, eu já perdi muitas oportunidades, então quanto mais eu abraçar, quanto mais eu realizar, vai ser melhor para mim. Eu entendo que nós queremos muitas realizações, mas muitas realizações se concretizam a partir de uma realização de cada vez. Então, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, encarnou, nasceu numa família cujo pai era carpinteiro, investiu ou viveu a sua infância e juventude servindo com seu pai. Mas a Bíblia diz que a partir do momento em que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi batizado nas águas aos 30 anos por João Batista. A partir dali, o foco dele foi exclusivo na pregação do Evangelho, percorrendo cidades, aldeias, ensinando, curando e pregando, de forma que ele, em 3 anos e meio, realizou uma obra tão extraordinária, preparou um grupo de homens, realizou uma obra tão grandiosa que mudou a perspectiva espiritual do mundo. O calendário que hoje conhecemos é dividido entre antes e depois dele, por conta de uma obra extraordinária de 3 anos e meio. Ou seja, a questão não é termos pouco tempo, a questão não é sem fazer muitas coisas, a questão é o quanto de atenção e o quanto de foco nós colocamos naquilo que queremos construir. É muito importante que nós não percamos de vista que quanto menos fizermos, maior pode ser o nível da nossa realização, do nosso sucesso.
porque não estamos dividindo a atenção entre inúmeras coisas. Muitas vezes, nós reclamamos que queremos construir, consolidar, fazer isso e fazer aquilo, mas nós desejamos fazer tudo ao mesmo tempo. E você é uma pessoa, você é um indivíduo e não vai conseguir realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez você se questione, mas como é possível uma pessoa que inicia um plano, um projeto empresarial, de repente consolida uma empresa, daqui a pouco outro, e ele tem um pool de empresa, como ele consegue? Ele consegue com uma de cada vez. E uma vez que um está consolidado, ele vai arrebanhar pessoas e ele vai usar a palavra delegar. Essa palavra é fundamental para quem quer fazer mais. Ele delega para alguém cuidar daquilo que está consolidado, então ele dá atenção a outra coisa. Porque fazer ao mesmo tempo muitas coisas vai fazer com que a gente perca tempo, a gente perca recursos e a gente se perca ao longo do processo. Eu posso até te dar um exemplo, não é? Você vê, a Bíblia diz, as palavras acerca de Jesus são essas, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a obra de Jesus não é limitada para um grupo. Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, a abrangência do ministério de Jesus começa a acontecer depois que ele sai de cena, porque o processo de delegação acontece. O Espírito Santo sendo derramado sobre o seu povo, capacitando os seus discípulos, e agora até um tal de Paulo, que antes perseguia a igreja, se torna aquele agente delegado para um povo que Jesus, o ministério terreno, não estava buscando. O que eu quero dizer com isso? Quando ele disse para os seus discípulos, o nosso foco são as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo, nós não vamos focar nos gentios agora, porque depois que eu for embora, vai ter uma pessoa que vai iniciar esse ministério para pregar o evangelho para os gentios. Então Paulo surge e o foco de Paulo são os gentios. E logo é fundamental que a gente consiga delimitar a nossa área de atuação. Se você for abrangente demais, mas com 2 braços e 2 pernas e não conseguir alcançar, você vai precisar delegar. Mas delegar enquanto você não cuida, não consolida de algo que está aqui perto de você, dificilmente você vai conseguir gerenciar algo que está distante. Então a Bíblia, ela nos mostra esses caminhos e a gente pode continuar falando e deve continuar falando de Bíblia. Quando a gente olha para a igreja primitiva, teve uma aula nossa aqui que foi aprendendo a dizer não. Você lembra o que aconteceu? Os apóstolos estão ali na igreja em Jerusalém, que começa a crescer. Surge uma reclamação por conta das viúvas gregas que não estavam sendo atendidas da distribuição de alimento, e o Espírito Santo então guia aqueles homens a estabelecerem os primeiros diáconos da igreja. Isso é o quê? Delegação. Os apóstolos disseram, não é justo que a gente abra mão da oração e da palavra para servir as mesas. Ali eles estão dizendo, o escopo do nosso ministério é oração e palavra. Quem vai cuidar da questão social são os diáconos. Então o que eles estão dizendo? Enquanto eles cuidam dessa questão, que é também importante, nós focamos na oração e na palavra. Então, ao abraçar tudo, a gente não concretiza nada. Quando a gente se enche de atividades, não se traduz por produtividade. Então, às vezes, estamos ocupados, a gente acha que a gente está sendo produtivo. E nem sempre, a gente só está ativo, mas não produtivo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu me lembro de ter lido um autor que mencionou justamente isso, fazendo uma pergunta. Qual é aquela coisa que, se você fizer essa coisa e dar atenção devida a ela, todas as demais coisas se tornarão mais fáceis ou desnecessárias? Então, veja bem, é de cima para baixo. Nós precisamos fazer aquilo que responda às maiores necessidades e urgências que estão ao nosso redor. Logo, se você abraçar tudo, você não consegue focar naquilo que é realmente importante. O mundo, as pessoas, a família, os parentes, os amigos da igreja, vêm a nós carregados de urgências e importâncias.
E se a gente não souber distinguir o que é importante do que é urgente, nós vamos viver a vida em atividade, cuidando de coisas urgentes e abrindo mão ou ignorando as coisas importantes. Então a pergunta para você que não pode calar é: qual é aquela única coisa que, se você fizer, as demais serão mais fáceis ou talvez não serão tão importantes assim? Saiba identificar o que realmente precisa da sua atenção e a sua vida vai ser melhor e você vai ser mais produtivo e não somente ativo, indo para lá e para cá sem concretizar nada. Se você tiver foco, você vai ser ativo, mas vai ser produtivo e vai concretizar projetos valiosos. Deus te abençoe e a gente se vê no vídeo de amanhã.